Então, retomando, bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer ao professor César, parabenizar o André pela palestra, que nos enriqueceu muito nesse período da manhã. Com muita alegria que eu venho aqui a Fortaleza, né, essa terra tão interessante, com história de luta. Eu sou defensora pública, trabalho na Defensoria Pública da União. Gostaria de contar um pouquinho para vocês, só do meu local de fala, para vocês entenderem um pouco a proposta da minha fala. Eu trabalho, como eu disse, eu trabalho na Defensoria Pública da União, sou lotada em São Paulo e cumulo a função de defensora interamericana. Então, eu preparei a minha apresentação para que nós pudéssemos trabalhar um pouquinho a questão da litigância sobre o direito humano ao meio ambiente saudável, no âmbito do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Né? O foco da minha apresentação vai ser responder a 3 perguntas básicas. Né? Quem são os titulares desse direito humano ao meio ambiente saudável? Né? Como que a gente instrumentaliza essa luta? Quais são as categorias existentes no sistema internacional e no sistema regional de direitos humanos que nos permitem litigar internacionalmente, buscando, né, nessa luta pelo meio ambiente saudável. E por fim, também eu gostaria de mostrar um pouco para vocês e trazer algumas angústias, frustrações, alguns questionamentos sobre o que nós podemos invocar, qual que é a nossa base jurídica, né, e quais são as armadilhas, quais que são os obstáculos que têm sido enfrentados nessa litigância de direitos humanos. Né? Eu coloquei aqui, para nos inspirar, 2 fotos, né, que são simbólicas de lutas que nós acompanhamos na Defensoria Pública da União, no caso Belo Monte, né, é o movimento Xingu Vivo, aqui às margens do rio Xingu, e também uma foto da natureza por ela mesma, né, aqui com o rio Xingu em suas curvas, né, e a enorme tristeza da construção da usina hidrelétrica em detrimento dos direitos ambientais de toda a população, né, que vive às margens do rio Xingu, e o enorme impacto ambiental que isso causa per si em relação à natureza. Então, uma homenagem aqui ao movimento Xingu Vivo, que muito inspirou a DPU a aprender a litigar na área de direitos ambientais. Várias são as perspectivas pelas quais nós podemos abordar o direito humano, a construção jurídica do direito humano ao meio ambiente saudável. Eu não sei se isso já foi debatido aqui anteriormente, mas o André trouxe um pouco, né, da divergência dessas abordagens e desses discursos. Nós temos um pêndulo aqui entre uma perspectiva antropocêntrica do direito, na qual o homem, né, é o eixo angular pelo qual nós construímos as normas jurídicas, e o direito ambiental, ele trouxe um questionamento se o homem seria mesmo, se o direito seria construído para o homem, ou se não haveria necessidade de uma construção do direito para a natureza por ela mesma, né? Trazendo aqui uma perspectiva ecocêntrica na qual nós deslocamos o eixo do direito, né? Que sempre foi construído em relação ao homem para a natureza. E então a natureza passa a ser vista, o André muito bem mencionou, como um fim em si mesmo. Né? E aí vários ramos do direito internacional, também do direito interno, mas o foco da minha apresentação é no direito internacional, vão começar a incorporar, a partir do século passado, normas com preocupação ambiental, em busca dessa construção do que seria um direito ao meio ambiente, num segundo momento, o que seria um direito ao meio ambiente saudável, né? Um meio ambiente de qualidade, e posteriormente, né, o que seriam as práticas sustentáveis para que a gente conseguisse lidar com o meio ambiente. Então, vários ramos do direito internacional passaram a incorporar normas que levavam em consideração o meio ambiente. Eu menciono aqui
né, ramos inclusive que a gente às vezes nem pensa inicialmente como que tivessem esse tipo de preocupação. O primeiro deles é o direito internacional humanitário. Diferentemente dos direitos humanos, né, que criam normas de proteção do indivíduo em relação ao Estado, o direito internacional humanitário é o direito que cria as regras mínimas em casos de conflitos armados, né, conflitos armados internacionais e, num segundo momento, conflitos armados internos. No âmbito do direito humanitário, começaram a ser construídas algumas normas para proteção ambiental, né, em casos de confronto, em casos de conflitos internos. Né? Então, a gente começa a ver incorporação, preocupação com o meio ambiente, mesmo numa situação tão extrema como uma situação de guerra. Né? Outro ramo também que começou a se desenvolver de forma autônoma foi o do direito internacional ambiental, com a realização de inúmeras conferências, né, no âmbito da ONU, primeiro no âmbito lá da soft law, né, com a adoção de declarações e princípios e alguns compromissos dos Estados, e depois com a adoção de tratados vinculantes e que criam obrigações aos Estados em relação à proteção de alterações climáticas, em relação à proteção dos oceanos, enfim, a proteção da Antártida, né? E então o direito internacional ambiental também começou a se constituir como um ramo próprio e com tratados específicos, né, afetos ao seu objeto. Outro ramo também do direito internacional, de certa forma oposto a esses dois, ou, né, que no mínimo também com uma certa autonomia, é o do direito comercial internacional, que também passou a exigir alguns estándares mínimos, né, para a realização de normas, ou para a realização de práticas comerciais, para a realização de, enfim, desenvolvimento de atividades que houvesse algum nível de exploração da natureza. Né? Então foram também impostas normas nessas práticas comerciais relacionadas ao meio ambiente. O direito do mar também, que é um dos ramos mais antigos do direito internacional, passou a conter regras, né, sobre preservação de baleias, sobre enfim, poluição no fundo do mar. Enfim, o direito internacional ambiental também começou a incorporar nos seus tratados várias regras que levavam em conta a proteção ambiental. E mesmo aquelas regras que já existiam, né, e que não tinham um foco tão central no meio ambiente, passaram a ser interpretadas com um eixo propício ao direito ambiental. E isso não foi diferente no direito internacional dos direitos humanos, que é o ramo, né, que é foco da minha abordagem. No âmbito do direito internacional dos direitos humanos, com toda essa riqueza das discussões internacionais, nós também começamos a ver que alguns tratados passaram a mencionar num primeiro momento a expressão meio ambiente, né, às vezes de forma genérica. Por exemplo, a Carta da OEA, lá na década de 40, quando cria um órgão para o desenvolvimento interamericano, menciona que dentre as atribuições desse órgão, né, haveria uma necessidade de preocupação com a proteção do meio ambiente. Né, uma forma tímida, não reconhece ainda o direito ao meio ambiente como tal, mas a expressão meio ambiente começa a aparecer no âmbito dos tratados. A Carta Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos incorpora, né, e é a primeira grande carta de direitos humanos que incorpora no corpo do seu texto o direito ao meio ambiente saudável. No âmbito, né, do nosso sistema da OEA, posteriormente à adoção da Carta da OEA, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, é silente em relação à proteção do meio ambiente. Nós temos apenas um artigo, que é o artigo 26, que diz, né, que os Estados devem progressivamente adotar medidas para a proteção dos direitos sociais, econômicos e culturais. Mas não há um emprego da expressão meio ambiente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Mas logo em seguida, no final da década de 80, é adotado o Protocolo de São Salvador, que é um protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
E o Protocolo de São Salvador expressamente reconhece o direito ao meio ambiente saudável, né? Então, nós começamos a ver aqui que, no âmbito do direito internacional dos direitos humanos, o direito ao meio ambiente saudável passa a ser incorporado, né, no seu aspecto substancial. Os grandes desafios, e aí minha abordagem vai focar três, eu elegi três, os grandes desafios para que a gente possa litigar internacionalmente, né, no âmbito de direitos humanos, trazendo matéria ambiental, discutindo o conteúdo, qual que é a densidade desse direito ao meio ambiente saudável, se referem a mais ou menos três grupos. O primeiro deles é uma discussão se o direito ao meio ambiente saudável em si é justiciável, ou seja, se existe uma base jurídica apta a levar essa discussão no âmbito aqui do sistema interamericano, né? É o primeiro ponto da minha pergunta. O segundo problema que nós temos é que, como a preocupação com a proteção ambiental tangenciam vários direitos que são reconhecidos na Convenção Americana, ou mesmo o próprio artigo que reconhece o direito ao meio ambiente saudável no Protocolo de São Salvador, uma dificuldade que nós temos é entender quais que são os contornos, o que está protegido e o que não está protegido no âmbito dos direitos humanos. Porque nós temos que pensar que desde a Declaração de Estocolmo, o conteúdo normativo do direito ambiental evoluiu muito. Por exemplo, reconhecendo alguns princípios que ainda encontram uma dificuldade de reconhecimento pelos outros ramos do direito internacional. É o caso do princípio da precaução. Vocês tiveram palestra com o professor Cansado Trindade. Tem um caso da Corte Internacional de Justiça, que é o caso lá da fábrica das papeleiras, Uruguai contra a Argentina, em que o professor Cansado Trindade faz um voto dissidente, justamente criticando, né, a posição da Corte Internacional de Justiça, porque não reconhecia o princípio da precaução como norma, né, costumeira aqui do direito internacional geral. E então há uma grande crítica, porque mesmo o direito internacional ambiental evoluindo e trazendo muitos conceitos novos e muitas formas de preencher o conteúdo normativo do direito ambiental, do que seria um direito ao meio ambiente saudável, nem sempre, quando nós saímos de uma perspectiva mais ecocêntrica, na qual se protege o meio ambiente como tal, e quando a gente se desloca para uma perspectiva antropocêntrica, a gente não consegue que os outros ramos do direito internacional estejam no mesmo nível de evolução das discussões no âmbito do direito ambiental. Então, essa é uma grande dificuldade, como preencher, como enriquecer esse conteúdo normativo do direito ao meio ambiente saudável no âmbito dos direitos humanos, né, para que seja útil, para que seja válido, que a gente tenha algum tipo de estratégia de litigância perante as cortes regionais de direitos humanos. Porque o grande risco da litigância, né, e aqui eu falo para vocês como defensora pública, né, como ativista, é que muitas vezes uma causa muito boa, quando não está madura o suficiente, a gente começa a criar jurisprudência negativa. E aí, ao invés de propiciar um diálogo, propiciar uma reflexão para conseguir consolidar algum tipo de avanço, às vezes quando, né, a gente leva algum tipo de discussão de forma um pouco imatura e sem uma boa estratégia de litigância, a gente acaba, né, como se diz em linguagem coloquial, a gente acaba queimando a largada. Às vezes a gente acaba perdendo a chance de ter um diálogo mais consistente, substancial, apto a levar, né, aquela discussão à frente, apto a levar um avanço. Então, por isso que a discussão e essa visão um pouco crítica e tentando traçar as armadilhas, ela é tão importante, né, para quem gosta de estudar o direito ao meio ambiente, para quem quer instrumentalizar a luta por um meio ambiente saudável a partir do direito. Então, aqui, essa imprecisão do que está dentro e o que está fora do direito ao meio ambiente saudável, sob a perspectiva dos direitos humanos, né, sobre a fragilidade
da estrutura normativa que a gente tem hoje nos direitos humanos é um problema. E vocês verão mais à frente que esse problema tem sido enfrentado, por exemplo, pela Corte Europeia de Direitos Humanos, né, que muitas vezes não reconhece violações, né, não conhece situações graves, contrárias ao meio ambiente, como violações de direitos humanos. Né? E o último grande obstáculo que nós temos diz respeito à responsabilidade internacional, à estrutura de responsabilidade internacional por violações ao direito ao meio ambiente saudável. Né? E aí, em relação à responsabilidade internacional, que é um dos temas mais difíceis do direito internacional, esse tema é tão difícil e tão controverso que até hoje nós não temos um tratado internacional que regule, né, as normas gerais sobre responsabilidade internacional. Eu não sei se vocês chegaram a ver já, tiveram a disciplina de direito internacional, mas há vários tratados com normas gerais, por exemplo, Convenção de Viena sobre Direitos Tratados, né, as convenções sobre assistência consular. Quase todas as categorias de direito internacional possuem um tratado que disciplina normas gerais. As discussões sobre os contornos jurídicos da responsabilidade internacional são tão polêmicas que há mais de 70 anos se discute como codificar a responsabilidade internacional e há mais de 70 anos ainda não se conseguiu um tratado. Portanto, as regras sobre responsabilidade internacional, elas foram sendo construídas através do costume internacional, que é uma das fontes, né, do direito internacional, e elas são sistematizadas pela Comissão de Direito Internacional, que é um órgão da ONU, né, que tenta estudar e propor a codificação do direito internacional. Então, existe um anteprojeto de artigos sobre responsabilidade internacional, que é a base jurídica que os tribunais de direitos humanos e que os tribunais internacionais usam para a responsabilidade internacional. E quais que são os problemas de construir a responsabilidade internacional nos casos de violação ao meio ambiente? O primeiro deles é que quem que pode ser responsabilizado internacionalmente por violações às normas do direito internacional? Hoje, quem é responsabilizado internacionalmente são os Estados, né? No âmbito do direito penal internacional, os indivíduos podem ser responsabilizados, mas o grande problema é que os maiores violadores do direito ao meio ambiente saudável são, às vezes, empresas e, né, em larga medida, empresas transnacionais, e nós não temos um regime de responsabilidade internacional ainda apto a responsabilizar essas empresas. Né? Essa discussão tem sido tão forte nos últimos anos que já há conferências, né, e no mês que vem, salvo engano, estão começando a ser discutidas, né, a possibilidade de adoção de um tratado para, né, se pensar aqui num regime jurídico para essas empresas transnacionais, né, e se discute justamente a ideia de responsabilização internacional. Então, essa é uma grande fraqueza no âmbito do direito internacional dos direitos humanos. Nós ainda não temos instrumentos, né, fortes e sistematizados de uma forma consistente. Às vezes a gente consegue, né, responsabiliza o Estado porque ele não investigou a empresa e, no âmbito das reparações, obriga que ele adote medidas, né, judiciais, que ele investigue, sancione e puna, né, indivíduos responsáveis por violações ou mesmo, né, pessoas jurídicas. A gente consegue construir estratégias para chegar até essas empresas, mas ainda não existe uma categoria jurídica que trate, né, do fenômeno das empresas transnacionais no âmbito do direito internacional dos direitos humanos. Então, esse é um problema aqui que eu detecto no âmbito da responsabilidade internacional. Um segundo problema em relação à responsabilidade internacional é que a maior contribuição que o direito internacional ambiental trouxe foi justamente a possibilidade de construir ideias de responsabilidade baseadas na teoria do risco. Né? Então, no âmbito interno dos estados, cada vez mais nós começamos a formular ideias de responsabilidade objetiva, que permite, né, uma distribuição do ônus
de forma solidária entre as pessoas que se propõem a explorar algumas atividades, né, que causam degradação ambiental. Então, muitas vezes, o direito ambiental permite a responsabilização por atividades lícitas, né? Às vezes a empresa pratica uma atividade ilícita, mas ela ainda assim, né, ela pode ser responsabilizada internacionalmente. Isso não ocorre, então, a construção da ideia de responsabilidade objetiva, que não é baseada na culpa, né, que não é baseada na intenção, a ideia de construção de possibilidade de compartilhar o ônus, né, em razão, por exemplo, baseado no princípio do poluidor-pagador. Toda essa discussão do direito ao meio ambiente que desloca um pouco a ideia, a análise da conduta, né, do ente que causa a violação ao meio ambiente e passa a tentar entender quais que são os riscos criados no desenvolvimento de uma determinada atividade, né? Isso permite uma construção um pouco mais protetiva da ideia de responsabilidade. Isso também cria um ônus para quem quer explorar atividades que podem causar uma degradação ao meio ambiente, né? E o sistema de responsabilidade internacional ainda encontra uma enorme resistência, né, principalmente no âmbito de direitos humanos, ainda encontra uma enorme resistência em trabalhar com essa ideia de responsabilidade objetiva. Né? Apesar do anteprojeto de artigos de responsabilidade internacional que foi formulado pela Comissão de Direito Internacional não classificar se eles consideram que a responsabilidade internacional seria subjetiva ou objetiva, eles fogem dessa discussão. A forma pela qual a comissão tem construído o conceito de responsabilidade internacional se volta muito, né, à formulação que nós temos em relação a uma responsabilidade subjetiva. Ou seja, a Comissão de Direito Internacional dispõe que um Estado ele pode ser internacionalmente responsabilizado toda vez que puder ser a ele imputada uma violação a uma obrigação de direito internacional. Então, com essa ideia de atribuição, de imputação, né, de uma violação, o grande foco para a análise da responsabilidade internacional é, primeiro, se houve violação, alguma norma, né, alguma obrigação internacional existente, e se essa violação pode ser atribuída, se ela pode ser imputada ao Estado. Então, esses são os 3 desafios. Primeiro, saber se o direito ao meio ambiente saudável é justiciável perante o sistema interamericano. Segundo, pensar que essa imprecisão do que está dentro e do que está fora do direito ao meio ambiente saudável pode nos trazer dificuldades na litigância. E terceiro, entender que essa estrutura da responsabilidade internacional, ela nem sempre atende à realidade social quando a gente se depara em campo com algum tipo de violação. Como eu mencionei para vocês, a proteção ao meio ambiente no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, e aí só fazendo um parênteses, eu vi que nas palestras de ontem, vocês trabalharam Comissão Interamericana, Corte Interamericana, né, as estruturas do sistema. Então, o foco da minha apresentação é mais mostrar para vocês as dificuldades, as barreiras que nós enfrentamos quando acionamos, né, essas estruturas, quando a gente tenta litigar perante o sistema. Né? Uma das principais barreiras, e eu vou tentar trabalhar isso de forma até um pouco mais aprofundada, está lá no artigo 26. Não sei se alguém chegou a mencionar isso ontem, mas a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ela priorizou mormente a proteção dos direitos civis e políticos. Né? Quase todos os artigos que têm um conteúdo jurídico de direitos humanos mencionam direitos civis e políticos. Apenas o artigo 26, genericamente, trabalha direitos sociais, econômicos e culturais. O direito ao meio ambiente saudável, né, se nós pegarmos o direito comparado, ou mesmo se a gente se debruçar sobre o direito brasileiro, ele não seria propriamente caracterizado um direito social, econômico e cultural.
né? Ele é caracterizado como talvez um direito difuso, né? Eu não gosto muito da qualificação das gerações de direito, mas alguns autores mencionam direitos aqui de terceira geração. Mas no âmbito do sistema interamericano, por ter sido incorporado no tratado, no âmbito do sistema interamericano, por ter sido incorporado no Protocolo de São Salvador, que trata dos direitos sociais, econômicos e culturais, nós teríamos uma abertura de litigância aqui para tentar judicializar esse direito pela via do artigo 26, né, da Convenção Americana. Só que esse artigo 26, a Corte Interamericana nunca, até a presente data, né, nos variados julgados que a Corte Interamericana já teve, a Corte Interamericana nunca reconheceu uma violação ao artigo 26. E não foi por falta de tentativa, né? Não foi por falta de tentativa. Desde o caso dos 5 pensionistas, lá em 2005, se tentava o reconhecimento da possibilidade de... A primeira vez que se tentou uma violação ao artigo 26 foi no caso dos 5 pensionistas, né, em que cinco trabalhadores que tinham sofrido redução de pensão no Peru tentaram litigar e pediram uma violação aos seus direitos sociais. A Corte, nesse caso, reconheceu violações aos direitos de propriedade, mas disse que não havia aqui violação ao artigo 26. Deixa eu passar. Justiciabilidade pelo artigo 26. Posteriormente, a Corte Interamericana recentemente disse que o artigo 26 ainda não seria justiciabilizado, mas porque ele previa violações progressivas, ele previa uma obrigação progressiva, né, em relação aos direitos sociais, econômicos e culturais. A Comissão Interamericana tem uma posição diferente. Tem 2 casos, o caso da comunidade São Mateus de Huanchol versus Peru e o caso Milton Garcia Fajardo e outros, que versam sobre violações ambientais, né, em que a Comissão Interamericana considerou admissível a demanda por violação aqui ao artigo 26. E recentemente, no caso Canales Huapaya e nos casos Soares Peralta, começou a ser discutido por meio dos votos dissidentes do juiz mexicano, Ferrer McGregor Poazzo, né, e aí no Canales Huapaya o juiz brasileiro Roberto Caldas adere a esse voto, de uma necessidade de que a Corte passasse a entender a violação ao artigo 26, né, em relação aos direitos sociais, econômicos e culturais. Então, esse é um caminho, né, uma via direta que nós poderíamos alegar para preencher o conteúdo jurídico, né, do direito humano ao meio ambiente saudável. Um outro caminho que nós teríamos, né, mas que infelizmente ele encontra um óbice no artigo 19 do Protocolo de São Salvador, seria tentar reconhecer uma violação direta e autônoma ao Protocolo de São Salvador. Esse caminho ele não é possível porque, ao mesmo tempo em que os estados reconheceram o direito ao meio ambiente saudável no artigo 11 do Protocolo de São Salvador, no artigo 19, né, o tratado estabelece que apenas o direito à educação e os direitos de liberdade de associação sindical podem ser levados ao sistema interamericano. Né? Os demais direitos eles podem ser objeto dos relatórios da Comissão Interamericana, etc., mas eles não podem ser invocados como base jurídica para as violações. O que o juiz Ferrer McGregor propôs no voto dissidente dele do Canales Huapaya seria o seguinte: bom, nós não pedimos uma violação ao Protocolo de São Salvador, né, a algum dos direitos reconhecidos, e se a litigância fosse em matéria ambiental, seria o artigo 11, mas nós podemos invocar uma violação ao artigo 26 e usar
o conteúdo jurídico normativo do artigo 11 como uma forma interpretativa, como um parâmetro interpretativo para a gente preencher o sentido e o alcance, né, do artigo 26. Então essa é uma proposta que ainda está no âmbito dos votos dissidentes, a Corte ainda não reconheceu, né? Há uma grande expectativa de uma virada jurisprudencial, porque a gente sempre tem que ser um pouco otimista na litigância internacional, né? Mas isso ainda não é uma realidade. Apesar da comissão ter uma posição de que o artigo 26 pode servir de parâmetro para uma violação, no âmbito da Corte Interamericana, isso ainda não foi reconhecido, apesar da gente ter tido, né, esse avanço recente nos casos Canales Wapar e Soares Peralta. Ano passado também teve um relacionado à Colômbia. Né? Só para eu encerrar, acho que eu tenho 1 ou 2 minutos. Tá. Só para encerrar, e mencionando aqui também o que o André disse, o fato da gente não ter uma via direta não significa que a matéria ambiental não tenha sido tratada nos sistemas internacionais regionais. Eu listei, depois posso mandar para vocês alguns artigos que eu já escrevi sobre isso. Tem sido usada a via indireta, ou seja, a gente preenche o conteúdo normativo do direito humano ao meio ambiente saudável a partir de outros direitos civis e políticos, porque eles são, né, os direitos humanos são indivisíveis, interrelacionados. Então, há vários casos no sistema europeu que se litiga pelo direito à vida privada e familiar, né, vários casos de poluição, menciono aqui caso Guerra, caso Lopes Ostra, né, o caso Raton, que deu errado, eu escrevi até um artigo sobre ele, eu mando para vocês posteriormente. No sistema interamericano, isso também tem ocorrido, principalmente nos casos indígenas. Né? E o artigo, tanto o direito à vida e à integridade física, como o direito à propriedade coletiva dos povos tradicionais, né, o artigo 21, tem sido usado para o reconhecimento e para densificar o conteúdo do direito humano ao meio ambiente saudável. Né? Eu menciono aqui o Sarayaco e o Yaquiaxa contra o Paraguai. Então, eu agradeço a todos e todas, né, pela atenção e coloco minha disposição aqui para a gente continuar esse diálogo. Só me procurar aqui nos corredores e a gente pode continuar debatendo sobre o tema. Muito obrigada pela atenção. Né? Mais alguém quer formular pergunta? Nós vamos limitar a 2 pessoas por causa do tempo. Okay? Porque, de preferência, quem ainda não se manifestou. Quem é o outro, por favor? Quem é a outra pessoa? Quer também. Você quer, Rafael? Não, porque eu prefiro pessoas que ainda não se manifestaram. Quem foi? Então, você, será? Bom dia a todas e todos. Primeiramente, eu queria agradecer por essa oportunidade. Foi surpreendente a mesa. Eu sou geógrafa, não sou do direito, então o aprendizado aqui está sendo imenso. E aí, tanto que eu gostaria de mais 1 hora desse debate, mas eu sei que não é possível. Então, eu queria fazer 2 questionamentos aos componentes da mesa. Um ao André, que é em relação à Constituição da Bolívia e do Equador. Você falou sobre as unidades de conservação, a presença do meio ambiente, né, nas constituições, e aí eu queria que você fizesse menção a isso, né? Eu sei que por conta do tempo talvez você chegasse até lá, né? Porque é uma realidade muito presente, é algo que a gente reivindica e que dialoga com o que a professora falou sobre essa disputa, inclusive, de mudança de paradigma do que é uma concepção antropocêntrica e a outra ecocêntrica. E, nesse sentido, sobre a litigância,
que eu vi que você mencionou, falaria, eu imagino, mas eu queria muito que fosse mencionado o caso da Samarco, né? É uma empresa transnacional, né? Tem capital nacional e estrangeiro, e quais são os níveis de responsabilização, né? É um dos maiores crimes ambientais que nós já vimos, né? No país e talvez até nas Américas, e o nível de responsabilização dessa empresa, tanto internamente quanto do ponto de vista internacional, ele não avança. Então, se vocês pudessem mencionar sobre essas duas questões, eu agradeceria bastante. Ok, obrigado. Nós temos ainda uma segunda pergunta, já pode ser feita, porque a resposta vai ser em bloco. Bom dia. Parabenizar o professor André e a professora Isabel pela exposição, enriquecedores. Meu nome é Márcia, né? Já falei ontem, mas muito me instigou, professora Isabel, a sua exposição, né? E aqui lhe chamo de professora justamente por me sentir na condição de aluna aprendendo com vocês, sabendo que a senhora é defensora. O primeiro desafio que a senhora colocou em relação à questão dos sujeitos de direitos, né? E, na sequência, colocou essa perspectiva antropocêntrica e ecocêntrica que ontem nós conversamos um pouco com a professora Melina Fachin, né? Hoje eu quero perguntar para a senhora se, na sua perspectiva, essa mudança de paradigma do direito, né? Essa mudança antropocêntrica para a mudança ecocêntrica, que também aqui é defendida pela professora Germana Moraes, pelo professor Alberto Acosta, né, Eduardo Dimas, os constitucionalistas aqui da América Latina, se ela contribui para a pacificação dos conflitos na seara ambiental, na sua visão, né, e pode até viabilizar o acesso de uma forma mais ampla às cortes internacionais. E, da mesma forma, se essa mudança de paradigma ela tem um reflexo na forma como a sociedade entende e compreende desenvolvimento, ou se, na verdade, é o contrário, né? É preciso que a gente aprenda ou faça uma reflexão acerca do que é o desenvolvimento, afinal de contas, né, considerando dignidade ao próprio planeta Terra, e aí entendendo também que direitos da natureza, ele não se resume ao direito meramente natural, mas, na minha visão, e aí eu quero ouvir a senhora também, né, ele amplia o próprio conceito de meio ambiente na medida em que envolve os 4 aspectos e insere o homem dentro desse contexto, não separando. Obrigado. Márcia. Isabel, você quer comentar? Agradeço aos dois pela pergunta, né? Gostaria até de fazer uma menção ao que você disse, vai me chamar de professora. Enfim, isso é uma grande honra, eu acho que é a maior honraria que alguém pode receber, é ser chamado de professora, mas eu me considero sempre como aluna, né? Eu já dei aula e continuo lecionando, mas a posição do aprendizado é uma das melhores posições, então eu agradeço muito e me sinto muito honrada, mas eu acho que eu ainda sou aluna e serei aí ao longo da vida. Em relação à pergunta sobre o caso Samarco, é um caso que me afeta pessoalmente, porque vocês podem ver pelo meu sotaque, eu sou mineira, sou de Belo Horizonte, né, é uma cidade vizinha, afetou toda a região, até o estado do Espírito Santo. Né, é um caso que envolve a atuação de vários órgãos, Ministério Público, Defensoria Pública, etc. Então, é um caso que tem gerado uma grande angústia, né, ele teve um impacto na população local, ao longo do rio enorme, né, tem impacto na população indígena, os Krenak, enfim, né, vários grupos indígenas da região, o impacto ambiental no rio em si, nos peixes, né, a poluição, até no aspecto turístico, no Espírito Santo. Então, né, foi uma questão assim, sem precedentes. O grande problema do caso Samarco, e eu acredito que isso vai ser tratado, eu vi os temas
e inclusive vem um representante da DPU que trabalha diretamente nesse caso, a dificuldade que nós temos hoje na litigância internacional do caso Samarco é que ainda não estão esgotados os recursos internos, que é um dos requisitos, né, para essa litigância internacional. Um segundo problema é que a perspectiva de duração, apesar do sistema interamericano exigir um prazo razoável de duração do processo para os estados, a litigância no sistema interamericano ela demora muito. Né? Ela demora em média hoje 10 anos na comissão e 2 a 3 anos na corte. Então, a gente consegue ter uma estratégia a longo prazo de litigância, né? E a gente consegue ter, inclusive, um pronunciamento rico da Corte Interamericana quando ela chega a julgar o caso, mas isso provavelmente é uma perspectiva que aconteça na próxima década. Né? E aí, como um caso desse, que tem um impacto imediato tão grande, a gente também tem que ter estratégias de atuação local, né, para conseguir levar essa discussão e para conseguir algum nível de reparação para as vítimas e alguma consolidação do aprendizado com o que aconteceu para que a gente consiga evitar, né, esse tipo de cenário nas outras regiões do Brasil e inclusive também que isso ocorra novamente na própria região afetada. Então, em relação ao caso Samarco, ele está submetido, né, ao sistema interamericano, têm sido feitas inclusive audiências públicas, o sistema de relatórios também tem tratado desse tema, isso ajuda a fazer uma pressão interna, né, para que as vítimas tenham algum nível de voz, mas a perspectiva de litigância internacional é uma perspectiva a longo prazo. Então, a gente tem tentado, né, eu creio que o João Marcos vem e ele deve falar sobre isso com vocês, tem sido tentado por todos os atores envolvidos, e são vários, né, não é só a DPU, um pequeno alfinete junto de uma litigância, né, bem forte. Isso tem sido tentado uma articulação e a gente usar toda a riqueza do sistema interamericano agora, né, nos debates que estão sendo travados agora. Em relação à pergunta da Márcia, né, sobre se a litigância internacional, né, se os resultados que são trazidos afeta a nossa noção, a nossa concepção de desenvolvimento, né, ou se seria o contrário, se a nossa concepção dá um alimento para a litigância internacional, eu concordo com você, eu acho que eles se retroalimentam, né, a partir do diálogo que a gente vai pegando uma coisa ali, leva, consegue, né, um local de fala, por exemplo, da Corte Interamericana, dar uma legitimada na luta, e aí a gente vai tentando construir com os acertos e desacertos. E sobre a questão dos direitos da natureza, que constam na Constituição do Equador, eu mencionei o caso Sarayaco, né, e aí gostaria só, eu anotei isso aqui, para o povo Sarayaco, a selva é viva. Para o povo Sarayaco, a selva é viva, né, pela cosmovisão específica que eles têm. Né, os elementos da natureza têm espírito, assim como para vários povos tradicionais. Então, na perspectiva de direitos humanos, a litigância do direito ao meio ambiente saudável é muito interessante porque a gente consegue outras construções não eurocêntricas sobre as relações com a natureza, a gente consegue ir incorporando ao conteúdo normativo do direito ao meio ambiente saudável. E eu acho que a Constituição do Equador, ela representa esse avanço, da gente conseguir outros olhares que não aquele olhar liberal, eurocêntrico, né, já um tanto quanto desgastado. E eu passo para o André. Serei muito breve, quero só complementar e trazer uma perspectiva, que minha querida, que é do direito comparado. Você mencionou na sua pergunta as constituições da Bolívia e do Equador, eu colocaria ainda aí da Costa Rica, tá? Elas fazem parte daquilo que normalmente se refere aí como o novo constitucionalismo latino-americano. Nós vamos ter uma intervenção aqui, tenho certeza, brilhante, do professor Antônio Carlos Volkmer, que vai tratar disso. Ele é uma grande autoridade, não só no Brasil, mas no mundo todo no tema, tá? Eu queria só, acho importante que a gente contextualize isso, tá? Eu vejo esse novo constitucionalismo latino-americano como parte de um movimento mais amplo e que não se restringe só à América Latina. Eu chamaria esse movimento aí no direito de movimento de reconhecimento de direitos da natureza,
ele tem origem nos anos 70. O primeiro a propor isso foi um americano chamado Christopher Stone. Ele escreveu um artigo que se tornou muito famoso, foi citado na Suprema Corte dos Estados Unidos. O juiz, no seu voto na Suprema Corte dos Estados Unidos, disse que se o direito permitisse aos elementos da natureza, ou a natureza em si, se fazer representar diretamente em juízo, o direito seria mais simples, efetivo, barato, rápido e etc. Foi um reconhecimento, portanto, político importante dessa perspectiva. O primeiro país a mencionar, a tentar pôr isso em prática de alguma forma, foi a Suíça em 1971, tá? 71, não, desculpa, não me lembro a data agora, mas foi a Suíça, que menciona na sua Constituição o reconhecimento da dignidade da natureza. Eles reconhecem que a natureza tem direito a um certo tipo de dignidade que evidentemente não é a mesma dignidade do homem, né? Mas um certo tipo de dignidade, não posso entrar em muitos detalhes, tá? Mas uma dignidade que seja particular a ela, entende? Hoje em dia nós temos outros exemplos aí fora da América Latina, se não me engano, Nova Zelândia atribuiu personalidade jurídica a um rio o ano passado. Todos eles partem de uma mesma estratégia, que é atribuir uma personalidade jurídica ou à natureza, por exemplo, a Pachamama, no caso da América Latina, ou de um elemento dessa natureza, tá? Isso não é uma novidade no direito, né? A atribuição de personalidade jurídica a elementos da natureza, a gente tem exemplos na Idade Média, enfim, julgamento do porco, julgamento do rato, tem inúmeros registros desse tipo de situação. A gente atribui personalidade jurídica a empresas, né? O nome disso é ficção jurídica, é o nome, enfim, técnico disso. E não tem grande novidade, então, atribuir isso a um elemento da natureza. Mas representa, sem dúvida, uma grande inovação, traz um enorme potencial em termos de efetivação da proteção do meio ambiente. E o que eu acho de muito belo, no caso do novo constitucionalismo latino-americano, é que eles buscaram apropriar certos costumes, porque o direito não é só o direito, a letra fria da lei, né? O direito é feito de costumes também. Eles buscaram pegar algo que já existia, já fazia de certa forma parte da cultura deles, e transformar isso em direito positivo. E pela minha experiência, normalmente o que funciona é justamente isso, quando a coisa parte de baixo e não de cima. E, bom, dito isso, termino aqui o meu comentário. Alguém aqui esteve em Roraima? Que de Roraima é possível ir à Venezuela. E eu fiz esse percurso umas 2 ou 3 vezes. E no início do território da Venezuela, na estrada, há uma pequena jaula com uma pedra. Quando eu vi aquilo, eu parei o carro e perguntei a um senhor que passava perto qual era o sentido daquela pedra enjaulada, inclusive com um cadeado. E ele me explicou que houve um acidente, o rapaz capotou várias vezes no carro, ele foi jogado fora e a cabeça bateu na pedra. A pedra foi julgada pelos habitantes, foi condenada e está lá, enjaulada. Isso é muito curioso. E não apenas eu fiz esse comentário, eu já vi outras pessoas que tiveram a chance de ver essa pedra enjaulada. Eu queria convidar o nosso Cardoso e o Rafael para virem até aqui, trazer a entrega, os certificados. Você se encarrega do André e o Rafael se encarrega de entregar o certificado da Isabel e ambos se juntam ali para que nós tiremos uma foto.
permaneçam aí, porque depois eu vou aparecer na foto. Tá? Pronto, agora tira uma foto. Assim. O professor gosta de fotos, né? Excesso. Nós vamos ter uma apresentação musical, né, uma apresentação agora, mas antes eu quero fazer um aviso extremamente importante para todos vocês, mas principalmente para os que estão ausentes. Você conhece aqueles que não vieram hoje, transmita esse recado. A partir da tarde, a partir de hoje, nós temos um limite de tolerância de apenas 20 minutos. Vocês entram. Ninguém vai cercear, né, a possibilidade de vocês entrarem, mas não levarão presença. Nós somos muito rigorosos com relação a isso. No ano passado, mais de 50% dos alunos inscritos como alunos não receberam o certificado de alunos. Receberam o certificado de observadores. E é lamentável. O ideal é receber certificado de aluno, uma vez que você se inscreveu como aluno. Mas nós temos um rigor que caracteriza este curso desde a sua primeira edição. Né? Deixei de dar certificados para muitas pessoas. Acabei de receber um WhatsApp do Dr. Hélio Leitão, secretário de Justiça que foi, né? Ele não recebeu o certificado de aluno. Na condição de secretário de Justiça, recebeu o certificado de observador, né? É muito claro isso na cabeça de vocês. São 20 minutos, até porque a chance que vocês estão tendo de assistir a exposições belíssimas como a de hoje, como a que ocorrerá logo após com a professora Silvia Loureiro. Pode permitir? Vamos desfazer a mesa. Vamos desfazer a mesa, vamos sentar ali. E a professora Isabel, que acompanhasse a professora Silvia Loureiro. Uma. Esqueceu que eu tô ao vivo. Sim. Desculpa. Ruana chegou? Ruana? Sim. Chegou. Internacional. Buenos dias. Aprendendo a falar espanhol, né? Aprendendo a falar espanhol. Bom dia para todos. Estamos aqui nesse lindo curso maravilhoso. Que tive a oportunidade de vir participar no próximo ano. Será gratificante para todos. Sejam bem-vindos. Com certeza. Graças a Deus já se passou, né? 6 anos que eu venho participando. Você já é veterano. Pois é, graças ao Dr. César e tantas outras pessoas que têm patrocinado o curso, né? Exatamente. Muito bom. Gratificante. Muito bom. Agora vamos ver a apresentação cultural.
antemão vamos mostrar, né, os meus livros que têm feito realmente muito sucesso durante esses 6 anos, né, de participação do curso. Muito bom. E como é que o filme aqui ao vivo, hein? Transmite? Como é que o filme transmite ao vivo aí pro Face? Cara, não tem nem Não tem o Facebook. Facebook aqui, mas tem que baixar o Facebook. Por que esses meus nomes são estranhos? Sabendo dos truques.
sim.